4 passos para o seu tão desejado piso em concreto polido. Hoje eu estou aqui na Casa Hortelã e eu vou explicar para vocês o passo a passo que você deve seguir se você quer utilizar esse piso na sua casa. Então já fica até o final desse vídeo porque tem muito detalhe bom. Já se inscreve no canal e bora lá. Passo número 1 é em relação à preparação do piso. Essa, na minha opinião, esse é o principal passo que você deve colocar muita energia e tomar muito cuidado, e que normalmente as pessoas não sabem quão importante isso é. Aqui na Casa Hortelã nós temos duas situações diferentes. Situação número 1, onde eu estou, essa casa ela está o quê? Ela está apoiada no solo, então a preparação aqui ela deve ser muito bem feita. E quando eu falo dessa questão de preparação, eu estou falando do quê? Da etapa antes da gente entrar com toda a colocação, por exemplo, de lona, tela e tudo mais, que eu já vou explicar para vocês. Essa preparação aqui nós estamos falando em relação à parte de compactação, principalmente. Essa compactação ela tem que ser muito bem feita. Então, por exemplo, aqui na Casa Hortelã, a gente demorou cerca de 3 a 4 dias, até 5 dias, salvo engano, para a gente fazer toda essa preparação. O que seria isso? A gente primeiro faz todo o nivelamento dessa área, que a gente vai entrar com a parte de concreto, e a gente entra com uma compactação. Mas essa compactação, primeiro, nunca utilizem placa vibratória numa compactação de um local onde vai receber, no caso, um concreto polido. Porque essa placa vibratória, que é uma placa que ela vai só, ela não tem força para realmente fazer essa compactação do solo que a gente precisa fazer. Então sempre a gente vai utilizar o quê? Um sapo compactador. Além disso, a gente vai vir molhando todo esse espaço, então a gente vai deixar a mangueira mesmo encharcando esse solo, porque ao encharcar esse solo, o que vai acontecer? Os espaços vazios que eu tenho, né, dessa terra, eles começam a sair e esse solo começa a assentar. Talvez já tenha acontecido na sua casa, em outro lugar, que quando chove você percebe que o terreno ele dá uma sentadinha. É exatamente isso que a gente faz aqui. Então a gente foi deixando, né, nesses ambientes que nós temos aqui, nessa parte onde ele está, no caso, em contato com o solo, essa mangueira durante vários dias, regando mesmo, né, encharcando esses pontos para que a gente pudesse fazer essa compactação e depois a gente entra com o sapo compactador. Essa é uma primeira versão. Nossa segunda versão que nós temos aqui na Casa Hortelã é o quê? Ela é uma casa que ela sai dessa parte que ela está em contato com o solo e ela vem para uma parte que ela está elevada do solo. Então nesse local aqui, meu piso ele não está em contato com o solo, porque é uma casa elevada. Nessa parte aqui, essa casa está elevada. E eu tenho aqui uma laje. Qual que é o principal cuidado que eu tenho que ter nesse ponto? Eu preciso fazer um ótimo, um excelente escoramento. Então normalmente quando você vai comprar a sua laje, essa empresa que vai fornecer a laje para você, ela te manda um projeto de escoramento. E esse projeto ele tem que ser seguido à risca. Por quê? Ele vai garantir que só para explicar para vocês como é o escoramento. Eu tenho então a minha laje, né, no caso então, por exemplo, eu tenho meus trilhos da laje saindo daqui de uma viga e vindo mais ou menos até aqui onde eu tenho um pilar. Então nesse meio que eu tenho entre aqui e lá, eu vou ter pontos de apoio que eu vou colocar um escoramento. Então minha laje está aqui e meu escoramento vem, certo? Fazendo esse ponto de apoio aqui. Se eu faço um escoramento que ele não está, no caso, bem executado, ou seja, eu preciso preparar também esse solo onde eu vou fazer o escoramento para conseguir colocar ali essa escora de madeira, uma escora metálica, aqui como ficou muito baixo, a gente trabalhou com escora de madeira. Se eu não trabalho dessa forma, o que vai acontecer? Na hora que eu for concretar esse piso, isso ele pode fazer o quê? Ele pode assentar um pouquinho. E nesse assentar um pouquinho, eu vou ter um problema em relação a, mais uma vez, pontos onde, com o tempo, esse piso pode ter a possibilidade de começar a fissurar, trincar e tudo mais. Então, a parte de preparação inicial é muito importante dessa questão de compactação e depois eu entro com o quê? Eu entro principalmente, na laje eu não consigo fazer isso, mas nos pontos onde eu estou em contato direto com o solo, voltando aqui agora, eu vou entrar com o quê? Eu vou entrar com uma colocação de lona, certo? De lona em todo local onde o meu concreto teria contato direto com o solo. Por que eu trabalho com lona? Porque a lona ela vai impedir que esse concreto ele fique em contato com o solo e que esse solo ele puxe, né, ele chupe a água desse concreto. Quanto mais hidratado esse concreto fica, principalmente no dia da concretagem, melhor será o acabamento desse concreto. Então se eu lanço meu concreto direto no solo, esse solo começa a chupar essa água, meu concreto ele fica desidratado e ele abre uma possibilidade muito maior de fissurar e trincar. Quando eu trabalho com essa lona, eu impeço esse contato e eu consigo manter esse concreto mais hidratado durante toda essa fase de lançamento e polimento. E agora, vamos falar sobre infraestrutura. Passo número 2 será a nossa conferência em relação à infraestrutura. E sim, esse passo aqui também é muito importante se você quer que a estética do seu piso em concreto polido fique excelente por todo o resto da vida, vamos dizer assim. O que eu quero dizer com isso? A infraestrutura é tudo o que vem por baixo
desse piso, certo? Então aqui eu tenho um exemplo de pontos elétricos, certo? Então aqui eu tenho um conduíte de 3/4, aqui eu tenho um ponto elétrico e alguns outros pontos eu tenho um conduíte de 1 polegada, que será pontos de internet e TV. Tudo isso está vindo por baixo e não só isso. Eu tenho aqui mais um tubo de 75, que isso aqui é uma descida de chuva, e depois, tá? Estou mostrando várias possibilidades aqui, e depois, atrapalhando o pessoal aqui, eu tenho um banheiro. O banheiro, eu tenho ponto de ralo, no caso aqui, de ralo para a parte de chuveiro, eu tenho ponto de bacia sanitária e ponto de ralo. O que vai acontecer? Tudo isso que está enterrado, que está embaixo, embaixo desse piso em concreto polido, tem que ser muito bem conferido e com uma certeza extrema de que nada está fora do seu lugar. Isso por quê? Porque se eu esquecer, por exemplo, algum ponto, o que eu tenho que fazer? Eu não consigo fazer mais o mesmo acabamento nesse local onde eu quebrei. Porque uma coisa é, por exemplo, quando eu tenho um piso normal, um porcelanato ou algo nesse sentido, porque eu vou quebrar esse piso, vou refazer o problema, ou a questão ali. Então vamos supor, vamos dar exemplos. Vamos supor aqui que eu tenho, né, bacia sanitária e que esqueceu da bacia sanitária, né? Então eu teria que quebrar, né, todo esse entorno aqui da bacia sanitária para fazer essa interligação e todo esse local aqui onde eu quebrei, eu teria que refazer. Na hora que eu for refazer, esse concreto novo que vai fazer essa manutenção, ele vai mostrar, vai ficar um machucado, vamos dizer assim, nesse piso em concreto polido. E com isso, nunca mais vai ficar com a mesma estética. Então, olha só, se a gente começar a pensar, olha só, né, em geral assim, quantos pontos elétricos e hidráulicos eu tenho nessa casa. Então, imaginem o quanto que a gente não tem que realmente ter, primeiro, um projeto, né? A gente sempre fala aqui sobre essa questão de projetos complementares, e aqui fica mais claro isso ainda, né? Imagina a importância que é ter um projeto para que a gente possa conferir toda a parte hidrossanitária e toda a parte elétrica. Se você não tem esse caminho, como que você vai saber que esse ponto aqui, por exemplo, que muito possível, né, aqui a gente está numa parede de quarto, e eu tenho um eletroduto, um conduíte aqui de 1 polegada, muito possível que isso aqui seja um ponto de TV do quarto. Então como que eu vou saber que se tem esse ponto? Se eu não tenho essas informações. Então com isso, né, a gente fez o que aqui? A gente veio um dia antes da concretagem, né? Na verdade a gente veio uma semana antes, a gente conferiu inicialmente e no dia antes da concretagem a gente veio aqui, abriu todos os projetos e conferiu ponto por ponto, elétrico, água fria, água quente, TV, internet e assim por diante. Para garantir que no dia da concretagem eu não teria nenhum possível problema. Então com isso, tudo conferido, aí sim a gente dá o ok e segue para a concretagem. Então, antes da sua concretagem, nunca, tá? Nunca, quando for um piso em concreto polido, deixe de garantir e ter a certeza que toda a parte de infraestrutura está feita para que você possa prosseguir. Passo número 3, dia da concretagem. E aqui a gente tem vários detalhes que precisam ser seguidos, ok? Número 1, no dia do polimento você vai precisar de uma empresa especializada para esse polimento. Então não, isso eu digo com experiência própria, não tente fazer isso por conta. Eu já tentei uma outra obra, lógico que era uma obra menor, uma coisa muito, não era uma casa, por exemplo, era uma obra comercial, mas eu já tentei alugar uma acabadora de superfície, que é a bailarina, o bambolê, cada lugar chama de um jeito, né? Que é esse equipamento que faz o polimento. Eu já tentei alugar isso e colocar na mão de uma pessoa que não sabia trabalhar e disse que sabia no momento, né? Que no caso saberia trabalhar com esse equipamento e não deu nada bom. Então é muito importante que você contrate uma empresa especializada e que você saiba que tenha referências de que ela realmente vai te atender na questão de polimento desse concreto. Por quê? Porque o piso em concreto polido, ele, como o próprio nome já diz, ele é um piso acabado. Então, a partir do momento que acabou o polimento do concreto, se caso esse polimento não ficar bom, não tem mais o que fazer. Você não vai conseguir chegar no mesmo nível de acabamento posterior a essa concretagem do que se fosse feito de uma maneira correta. Então, primeiro, tenha essa empresa muito bem referenciada, ok? E essa empresa, e aqui fica das maiores dicas que eu posso te dar, essa empresa, ela precisa ter nível a laser. E o que é o nível a laser? O nível a laser nada mais é do que um nível, tá? Um equipamento, que ele vai ficar emitindo sinal para uma régua que uma das pessoas vai ter ali no meio da concretagem e que ela vai conferir a altura desse concreto. Então, normalmente, faz um sinal sonoro ali, pi, 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 pi. Quando ele fica contínuo, é porque naquele ponto ali está na altura correta. E essa pessoa, então, que é, na minha opinião, é uma das principais pessoas dessa equipe, ela vai fazendo essa conferência ponto por ponto para que o seu concreto ele fique todo nivelado e ele não fique cheio de ondas, por exemplo, não fique desnivelado
nivelado, muito desnivelado, e mais uma vez eu já tive problemas em uma outra obra onde isso aconteceu. Então, certifique-se, pergunte na hora da concretagem, olha, no dia da concretagem você vai levar o seu nível a laser? Sim, a gente tem nível a laser, a gente vai levar. Isso é muito importante. Então, primeiro ponto em relação à equipe, certifique-se disso. E ponto importante também, o piso em concreto polido ele é algo que exige muito tempo. Então, se por exemplo você for fazer dentro de um condomínio ou algo nesse sentido, é muito importante que nesse dia você avise que você vai ter um período de polimento e um período de trabalho muito maior. Por quê? A partir do momento que a gente lança o concreto ele tem pelo menos ali 4, 5 horas de tempo até ele começar a chegar no seu ponto de cura. Cura não, perdão, no seu ponto de pega. E a partir do momento que ele chega no seu ponto de pega, o que vai acontecer é que a gente começa esse polimento, e esse polimento ele pode durar 5, 6 horas. Então, dependendo do horário que terminar a sua concretagem, você vai ter mais 6 horas de trabalho. Aqui, para vocês terem uma noção, a gente tem 294 metros quadrados de área que foi feito o piso em concreto polido, e o pessoal começou 8 horas da manhã, tivemos um problema na concreteira, o último caminhão chegou aqui por volta das 3 horas da tarde, o pessoal saiu daqui meia-noite e meia para finalizar todo esse trabalho. Então é um trabalho que normalmente tem hora para começar, mas a hora que vai terminar depende de muitos fatores. Então é importante que você coloque, né? Nem sempre vai terminar nesse horário, a gente já teve obras que terminaram 8 horas da noite, 7 horas da noite, mas sim, vai se estender. É importante você anotar isso. Ponto importante também, lembra que a gente acabou de falar sobre a questão de infraestrutura? A pessoa que executou, esse eletricista, esse encanador que executou para você esse processo, né, esse trabalho de execução da infra, ele precisa estar na obra nesse dia, porque ele precisa estar ali com olhos clínicos dele em relação a essa parte da infraestrutura, para que se qualquer outro tipo de problema que venha acontecer com parte de tubulação, uma pessoa bateu na tubulação, quebrou um conduíte ou algo nesse sentido, ele esteja ali para fazer essa execução. Então, deixe muito claro para essa pessoa da sua execução que ela tem que estar nesse dia acompanhando. E último e não menos importante, hoje está um dia maravilhoso, um baita do sol aqui que a gente está gravando, mas no dia da sua concretagem pode ser que o dia não esteja tão bom assim. Qualquer sinal, qualquer probabilidade de chuva, a sugestão para você é que você cancele essa concretagem. Por quê? Porque o piso em concreto polido, se a chuva vier durante o período de acabamento, você pode perder todo esse piso. Todo esse piso. Então vamos supor que o momento que o pessoal vai estar mais dando acabamento, normalmente vai ser meio da tarde para frente, 3, 4 horas da tarde. Se cair uma chuva e essa chuva não parar, o pessoal não vai conseguir fazer o acabamento no seu piso. E com isso você vai perder todo o trabalho. E não é culpa da equipe que você contratou. É realmente algo que a gente não tem muito como prever. Lógico que a gente tem a previsão de chuva, mas se você puder avaliar a possibilidade e realmente falar assim, não, a gente não vai fazer nesse dia porque tem uma possibilidade de chuva, é muito melhor. A gente está falando aqui, por exemplo, nesse local aqui, de um custo de cerca de trabalho aí, em relação ao polimento de R$8.000. Se eu perco esse material, se eu perco esse trabalho, a gente está falando de R$8.000 que teriam ido para o lixo, vamos dizer assim. E aí depois, além disso, você teria que fazer um outro tipo de acabamento ou uma lapidação, que é como a gente fosse fazer um polimento desse piso, né, que a gente usa um disco diamantado para fazer um acabamento, ou até mesmo entrar com um porcelanato ou com algum tipo de pintura para salvar o seu piso. Ou seja, você pagaria 2 vezes. Então muito cuidado com o dia da concretagem em relação à equipe especializada, a pessoa que vai fazer a parte de infraestrutura elétrica e hidráulica estar presente e também as condições climáticas. Quarto passo para o seu piso em concreto polido, e esse é o que a gente está fazendo exatamente agora em relação à cura do concreto. A partir do momento que a gente faz o lançamento do concreto, normalmente nós temos ali um período de 7 dias pelo menos que a gente precisa manter esse concreto hidratado. Lembra que a gente falou na parte de preparação que quanto mais tempo o concreto ficar hidratado, melhor? Isso acontece tanto na fase ali de lançamento desse concreto quanto no pós. Então durante os primeiros 7 dias a gente tem que manter esse concreto úmido para aumentar tanto a parte de resistência e reduzir a possibilidade de fissuras e trincas. Jonathan, o concreto polido, ele vai fissurar e vai trincar? Na grande maioria das vezes, qualquer elemento cimentício, ele fissura e trinca. O que a gente faz aqui são processos para que a gente possa o quê? Minimizar isso. Então o que a gente está fazendo aqui agora? Quando você, por exemplo, entra com uma questão de cura úmida que a gente fala, que é pegar uma mangueira e molhar esse concreto, se eu estou molhando o concreto direto nele ali, o que vai acontecer muitas vezes é, rapidamente, esse sol que Deus nos manda aqui, ele vai secar esse concreto. Então o que a gente faz? A gente entra com uma manta geotêxtil, tá? Ou a querida manta bidim. Porque ela vai o quê? Ela vai ficar úmida, tá vendo como está úmido, ó? Ela vai manter úmida e com isso, olha o meu piso aqui, ó.
ele está úmido também. Então eu entro com ela, eu coloco ela em toda a extensão do meu piso e eu vou manter ela úmida aí, no caso, fazer essa rega, vamos dizer, né, com mangueira, umas 3 vezes por dia, de manhã, ali no horário do almoço, que é mais ou menos o horário agora, e final de tarde, mantendo esse concreto então úmido por cerca de 7 dias para eu garantir essa qualidade do piso, para eu garantir que a gente vai reduzir fissuras, trincas e tudo mais. Outro ponto que é muito importante a gente pensar, tá? Em relação, não, importante não, é obrigatório a gente pensar, no dia seguinte, tá? No dia seguinte a concretagem desse piso, eu já preciso entrar com o quê? Com as juntas de dilatação. Jonathan, o que é junta de dilatação? É isso aqui, ó. Tá vendo que a gente tem então um corte no piso, né? Um corte no piso aqui. Isso aqui funciona para quê? Como eu disse, o concreto em si, todo o material que a gente tem cimentício, ele vai se movimentar e ele vai gerar fissuras e trincas. Quando eu faço essa abertura aqui, e essa abertura normalmente ela pode ser uma abertura de a cada 4x4, 16 metros quadrados, 3x3, 9 metros quadrados, isso vai depender muito do seu projeto, tá? Porque o que a gente fez aqui foi pensar nos principais pontos onde eu tenho parede para que eu possa abrir um ponto, uma junta de dilatação onde eu tenho uma parede, mas nem sempre isso vai ser possível. Então, por exemplo, aqui eu tenho 2 ambientes integrados, onde eu tenho, né, sala de estar, sala de jantar. Então eu não tenho parede aqui, mas eu precisei abrir, porque senão ia ficar um espaço muito grande sem uma junta de dilatação. O que essa junta de dilatação faz? Lembra que eu falei que, né, essa placa, esse concreto, ele vai se movimentar? Quando eu abro essa junta de dilatação, eu crio um caminho para que essa fissura que vai aparecer provavelmente, ela vá para ali, porque é um ponto frágil, certo? É um ponto frágil que eu vou ter ali, então essa fissura, ela vai correr para esse local e normalmente ela vai fissurar exatamente onde a gente fez essa junta de dilatação. Quando eu não tenho isso e deixo uma placa só, ela vai fissurar em qualquer lugar, então pode ser que apareça uma fissura e uma trinca no meio da sua sala. Quando eu abro essa junta de dilatação, eu reduzo essa possibilidade de que isso aconteça em um lugar aleatório. Vai acontecer aonde eu deixei mais frágil e ela vai correr por ali. E mais uma dica em relação ao pós, em relação ao que? A proteção desse piso. Como vocês puderam notar aqui, a gente fez esse polimento antes de subir toda essa casa, as paredes e tudo mais. Então o que a gente vai fazer? Depois que a gente passar por esses 7 dias que eu falei para vocês em relação a essa cura úmida, né? E também a gente já fez a junta de dilatação, eu entro com uma resina à base de água, certo? Para fazer o quê? Uma proteção desse piso, para que esse piso não é uma resina final. Existem 2 tipos de resina. Resina de proteção, que é essa que a gente vai utilizar, para eu fazer o quê? Garantir que caso, né, suje alguma superfície, isso não fique encardido, porque eu tenho ali uma película que está protegendo esse piso. Então a gente faz a gente passa essa resina em toda a superfície desse piso e depois dessa resina eu entro com outro tipo de proteção por cima. Então cada local, né, a gente tem vários tipos de proteção. Eu gosto de trabalhar na minha região aqui com um papel que chama papel craft, entendeu? Que a gente é um papel que ele não é impermeável, mas ele é resistente à água. Então ele tem uma face onde mesmo que molhar, ele não vai ser igual um papelão. Nunca use papelão para esse tipo de piso aqui. Principalmente numa situação como essa, onde eu estou fazendo uma casa que não tem cobertura ainda. Eu não fiz a estrutura e cobrir como as casas de estrutura metálica que a gente faz. Aqui eu vou subir essa casa como um todo. Então se caso vier a chover e eu trabalhar com papelão, esse papelão vai rasgar, vai virar uma bagunça. Então não vale a pena. Então trabalhe com esse tipo de material, que é um material que normalmente ele parece ele tem uma proteção como se fosse plástica e com isso ele garante, né, que você não vai perder esse material durante todo o processo. Normalmente nós temos durante essa fase de construção 2 trocas, né? Então uma primeira proteção com esse papel craft e depois que a gente termina a alvenaria, eu tiro todo esse material, faço uma nova lavagem desse piso. Não preciso fazer a resina novamente, mas eu entro com uma nova proteção. E aí essa proteção sim, ela vai até o final da obra. Então, além de toda essa questão inicial pós, né, que a gente logo depois da concretagem de cura, entre com essa questão de proteção durante o seu período de obras. E se caso na sua região a proteção, né, o pessoal utilizar uma proteção diferente, não tem problema nenhum. O que não pode fazer, eu já vi as pessoas fazendo por aí, é deixar esse piso sem proteção nenhuma. Porque se cair uma ferramenta durante a obra, se ficar sujando durante a obra, no final do todo esse processo, você vai ter que entrar mais uma vez, provavelmente com outro tipo de acabamento, uma lapidação, e você vai perder o seu material, o seu tão desejado piso concreto polido. Esse foi o nosso vídeo com 4 passos para a execução do seu piso em concreto polido. Deixa aqui nos comentários a sua dúvida, se você usaria esse piso na sua casa, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.